A depressão pós-parto existe? Existe, é muito frequente, geralmente são casos graves e que tem ainda um aumento aí da sua gravidade por estar num momento muito complicado de mudança na dinâmica familiar, que a mãe precisa se esforçar mais e a depressão não permite. Olha, são casos, às vezes, até de mais difícil tratamento. E, infelizmente, limita a amamentação, ao uso da maioria dos antidepressivos. São uma doença frequente e grave. Ô Murilo, depressão, ela tem cura ou é um tratamento que se faz a vida inteira, depois que aparece? Algumas pessoas vão ter episódios depressivos isolados, Certo. Às vezes um único caso ao longo da vida, aliás, muito comum. Há uma estimativa aí de que pelo menos 20 a 40% das pessoas vão ter alguma doença psiquiátrica de humor, ou um episódio de uma ansiedade exacerbada ou de depressão. E nesses casos, às vezes, só realiza o tratamento, faz uma fase de manutenção adequada, alguns meses protegido com a medicação, pode ser retirada a medicação e a pessoa fica bem. Em pelo menos metade das vezes, sobretudo quando há fatores genéticos importantes, a doença tende a recidivar, a ter novos episódios. Certo. E alguns casos, infelizmente, que a psiquiatria ainda não consegue tratar de forma adequada, extinguir todos os sintomas, ela fica ali com um resíduo e pode até se alongar por vários meses. Existem pacientes que chegam a ter sintomas depressivos por anos. Como que começa a depressão? Tem algum fator preponderante para a pessoa começar a ficar depressivo? Tem algo assim, pessoas ansiosas, né, tem que distinguir um pouquinho. É muito comum haver uma bagunça aí quando a gente vai se comunicar com as pessoas, de misturar o que é ansiedade, misturar o que é angústia, misturar o que é depressão. Ansiedade é essa preocupação excessiva, essa tentativa de controle de fatores externos que a gente, infelizmente, não tem muito controle, ou até felizmente, né? Acho que se controlasse tudo, a vida ia ser meio sem graça. Mas, de qualquer forma, pessoas ansiosas, ou nessa fase que nós estamos todos um pouco mais ansiosos, tendem a desenvolver um episódio depressivo. Algumas vezes não há fator nenhum, e geralmente após algum estresse, um trauma muito importante, seja uma fase de luto, seja que às vezes acontece na separação, dificuldade financeira, com filho, casamento, etc. Alguns casos a gente não consegue identificar fator externo nenhum, certo, mas na maioria existem sim, e acho que aí a gente pode também conversar desses problemas e o que está sendo difícil. Eu gosto de fazer, além da parte clínica, que é, né, escolher uma medicação adequada, também me aprofundar um pouquinho, tentar entender a origem, que às vezes a gente pode influenciar ou ajudar a pessoa a tolerar aquilo de forma não patológica. Uma pessoa que tem depressão, doutor, e que não trata jamais, qual é o fim dela? São raros os casos que isso às vezes acaba sozinho, né? A pessoa passa meses, são meses de muito sofrimento, com muito prejuízo. Eu falo que as doenças mentais, inclusive a depressão, traz prejuízo no trabalho, a pessoa não rende, não consegue, às vezes perde emprego, prejuízo financeiro, prejuízo social com os amigos, família, prejuízo da saúde. Mas, mesmo assim, algumas pessoas insistem, por um monte de fatores, em não se tratar. Alguns casos melhora sozinho, outras tendem a se agravar, e aí, infelizmente, às vezes faz uso de substâncias, como um exagero de álcool ou drogas, pode, em casos extremos, até cometer suicídio.
Ou encontrar alguém que às vezes auxilia e empurra ali, e aí eles acabam se tratando, o médico vai na casa, umas coisas mais... E nem o senhor.